Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Albert Pike, um maçom americano, também general do Exército Confederado, que em 1871 escreveu uma carta para um líder revolucionário italiano em que ele previa com detalhes que a Primeira Guerra Mundial ocorreria para a derrubada dos czares e para a ascensão do comunismo. A Segunda Guerra Mundial ocorreria com a ascensão do nazifascismo e a Terceira Guerra Mundial ocorrerá entre os sionistas e os líderes do mundo islâmico. A história fica por conta desse jornal aqui, Jornal Tribuna Nacional, que postou essa matéria no dia 9, esses dias de outubro de 2023, às 7 horas da noite, dizendo que carta escrita por Albert Pike revela em 1871 o plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial. Tem aqui a carta dizendo que a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada para permitir aos Illuminati derrubar o poder dos czares na Rússia e fazer daquele país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelo agentur dos Illuminati entre os Império Britânico e Germânico serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e usado para destruir os outros governos e enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e o sionismo político seja suficientemente forte para instruir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve se tornar forte para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e mantida sob controle até o momento em que precisaríamos dele para o cataclismo social final. Finalmente, a Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Entretanto, as outras nações, divididas nessa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Libertaremos então os nihilistas e os ateus e provocaremos um cataclismo social em todos os aspectos. O seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta turbulência. Então, por toda parte, os cidadãos, obrigados a defender-se contra a minoria mundial de revolucionários, exterminarão aqueles destruidores da civilização, e a multidão desiludida do cristianismo, cujos espíritos deístas ficarão a partir desse momento sem bússola nem direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde prestar sua adoração, receberá sua verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Se ele realmente escreveu essa carta em 1871, ele de fato previu com sucesso a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e isso nos faz suspeitar que a Terceira também tenha sido prevista com sucesso. Mas será que ele realmente previu? Será que essa carta realmente existiu? Esse é o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é só sobre essa carta, não é sobre Illuminati, sobre maçonaria, sobre satanismo, sobre qualquer outro tema. A questão que a gente vai analisar aqui, simplesmente se essa carta existe ou não, caso ela exista, o que exatamente ela previu. A carta foi supostamente escrita pelo autor, maçom de grau 33 e general confederado, Albert Pike, para um possível maçom, tem dúvida se esse cara era ou não maçom, mas a gente sabe que ele era revolucionário italiano, chamado Giuseppe Mazzini. Ainda assim, nenhum dos defensores de que essa carta exista é capaz de apresentar o documento original. Ninguém tem a carta original. Isso não seria um grande problema. Vários documentos só chegam até nós através de cópias ou de fontes secundárias. Muitos documentos não se sabe onde está a versão original e provavelmente ela nem sobreviveu. Então, é interessante a gente se questionar qual é a fonte secundária mais antiga a respeito dessa carta e se existe mais de uma fonte que sustente a existência dessa carta. A gente descobre, no entanto, uma coisa muito mais duvidosa. A gente tem um site chamado Three Word Wars, aqui tá Wars, mas é Wars, eu acabei perdendo o roteiro em que eu usei para escrever esse PDF, então vai ficar assim mesmo dessa vez. Ele fez uma publicação a respeito de Albert Pike, a respeito dessa carta, tem aqui o texto da carta, e ele cita uma fonte. Essa aqui é a nossa primeira fonte. William Guy Carr, que é citada no livro Satã, Príncipe deste Mundo. Então a gente vai atrás do livro Satã, Príncipe deste Mundo. Esse é um livro de um cara chamado Guy Carr, um autor de teoria da conspiração, e o livro está disponível nesse endereço aqui. Esse livro é de 1966, mas ao contrário do que o site aqui afirma, esse livro não traz a carta. Esse livro apenas menciona que comunismo, nazismo e niilismo são instrumentos contra Deus e suas criaturas, usados para avançar os planos de uma conspiração luciferiana. E menciona que essa carta existe. As edições originais desse livro diziam que a carta estava no Museu Britânico, mas o Carr, numa nota de rodapé em edições posteriores, afirma que o responsável pelo acervo do museu recentemente informou ao autor que essa carta não está catalogada no Museu Britânico. Parece estranho que um homem com o conhecimento do cardeal Rodrigues tenha mencionado que ela estava em 1925.
Então tá aqui, nós temos aqui o primeiro desencontro. Ele fala que a carta está no Museu Britânico, o Museu Britânico fala que não, a carta não está aqui. Aí o Carr responde, beleza, mas um cara chamado Cardel Rodrigues disse que estava. Ok. A carta aparece mencionada em mais um livro desse mesmo Guy Carr, chamado Peões no Jogo, de 1956, disponível nesse link aqui. Aqui você pode ver toda a reprodução desse livro, e o livro traz um parágrafo da carta, citado aqui embaixo, e todo o resto ele parafraseia a carta. Ele não traz a carta propriamente. O que acontece é que alguém, em algum momento, pegou esse trecho em que ele parafraseou a carta, escreveu em primeira pessoa e aí publicou a versão que eu acabei de ler para vocês na internet. Mais um desencontro. A carta em si não existe. O que nós temos na internet é o que alguém transformou em primeira pessoa de uma versão parafraseada que foi publicada aqui nesse livro, contando sobre o plano do Pike. O plano do Pike era tão simples e se provou eficaz. Ele precisava que comunismo, nazismo, sionismo político e outros movimentos internacionais sejam organizados e fomentem 3 guerras globais e 3 grandes revoluções. A primeira guerra foi lutada para permitir que os Illuminati... Ele fala a mesma coisa do poder dos czares na Rússia, transformar a Rússia numa fortaleza do ateísmo e do comunismo. Mais uma vez ele vai para a Segunda Guerra, menciona a respeito dos fascistas e dos sionistas. Essa guerra deve ser lutada de forma que o nazismo seja destruído. Enfim, palavra por palavra, o que eu já narrei para vocês, com a diferença de que aqui não é a carta. Aqui ele está contando sobre o que estaria na carta e finalmente, então, ele cita um trecho da suposta carta, aparecendo aqui, dizendo que deve-se libertar os niilistas e os ateístas, causando um cataclismo social formidável em que todo o horror irá mostrar para as nações o efeito do ateísmo absoluto, e aí fala mais uma vez, a origem da selvageria e tudo mais, então os cidadãos irão aceitar a doutrina de Lúcifer, como está constado aqui. Então só esse último parágrafo a respeito do dunismo e do ateísmo estaria na carta original. O resto é o que ele diz que estava na carta. O Carr parafraseia a carta do Pike com extrema precisão, mas ele jamais afirma que viu a carta. Pelo contrário, ele diz que ele não viu a carta. Quem viu a carta foi o tal do Rodrigues. Então vamos atrás do Rodrigues. O livro do Rodrigues chama O Mistério da Maçonaria Revelada. Foi publicado em 1925. Você pode encontrar esse livro nesse endereço aqui. Ele é um endereço de download direto, eu acho. Então se acessa, ele já faz o download do PDF e você já encontra ele aqui. Esse livro menciona a carta do Pike, mas não menciona a Segunda Guerra Mundial, não menciona a Terceira Guerra Mundial, não menciona nazismo e não menciona o Estado de Israel. Tudo que esse livro aqui faz é mencionar que existe um plano para transformar o Império da Rússia na sede do cristianismo, então transferir a sede do cristianismo do Vaticano para a Rússia. Então, lá na Rússia, através do niilismo e do ateísmo, causar o fim da religião cristã. Essa previsão, evidentemente, ainda não se concretizou. A sede do cristianismo continua sendo em Roma. Ou seja, aparentemente o Carr inventou tudo isso que eu acabei de ler para vocês aqui. Tudo isso aqui foi a invenção do Carr. A única coisa que o Carr pegou já pronta é esse trechinho aqui. Esse trechinho aqui diz a respeito de um plano totalmente diferente, que não envolve 3 guerras mundiais. Envolve transferir o Vaticano de Roma para a Rússia. Vamos seguir para a próxima fonte, então. O nosso Rodrigues menciona que a fonte dele é um livro chamado A Causa do Problema do Mundo. É uma coleção de artigos que foi publicada em 1920 no jornal Morning Post. Você encontra aqui esse trecho. Esse trecho aqui cita uma outra fonte para a carta do Pike, que mais uma vez agora é só sobre o Vaticano na Rússia, que é um panfleto de propaganda contra a maçonaria chamado Le Diable no século XIX, publicado em 1896 em Paris. Seria algo como O Diabo no século XIX. E traz a suposta carta do Pike. Mas, mais uma vez, nessa carta aqui do Pike, o tema é simplesmente transferir o Vaticano para a Rússia, permitir que, então, o niilismo e o ateísmo destruam o Vaticano e, assim, instituir o fim da religião cristã. É simplesmente isso que a carta, publicada em 1896, diz pra gente. Esse panfleto fala, olha, se essa carta de 1896 é uma falsificação, então ela é de 1896. Se não, ela é de 1871. O fim da linha é esse. O fim da linha é um panfleto de propaganda francês que você encontra nesse trecho aqui, o plano dos chefes secretos, em que essa suposta carta é mencionada. Essa carta aqui, o discurso é bem longo, você pode ler aqui a respeito, mas não menciona nazismo em momento algum, não menciona a Segunda Guerra Mundial em momento algum, não menciona o Estado de Israel em momento algum, não menciona os islâmicos também em momento algum. Menciona apenas o que eu já disse, o plano envolvendo transferir o Vaticano para a Rússia.
Assim, tem duas versões da carta. A primeira delas menciona 3 guerras mundiais, mas foi inventada em 1956 pelo Guy Carr. Em algum momento posterior, alguém reescreveu essa carta em primeira pessoa. O Guy Carr, portanto, forjou a carta que hoje os caras compartilham no TikTok. A primeira versão, por sua vez, foi publicada em 1996, supostamente de 1871, mas não foram apresentadas evidências que nos permitam concluir se ela realmente é de 1871 e não outra farsa de 1896. Vamos verificar então, será que a versão mais recente previu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? A versão mais recente, como eu disse, foi escrita em 1956, então não, ela não previu a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914, nem a Segunda, que aconteceu em 1939. Os termos que são usados na carta, nazismo, comunismo, sionismo, já são muito populares. Em 56, nazismo tem 300 mil resultados, comunismo tem 4 milhões, sionismo tem 100 mil resultados, então já eram termos comuns. A carta não previu absolutamente nada envolvendo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela foi escrita depois da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial? Até o momento da publicação desse vídeo, nenhuma tensão local se escalou a ponto de ser considerada a Terceira Guerra Mundial. Então não faz sentido dizer que a carta previu um evento que sequer aconteceu ainda. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias ocorrências foram consideradas close calls da Terceira Guerra Mundial, ou seja, momentos em que o mundo passou perto de uma Terceira Guerra Mundial. A gente tem a Guerra da Coreia, crise de Berlim, crise dos mísseis de Cuba, conflitos sino-soviéticos, Guerra de Yom Kippur, exercício Ab Archer, o incidente no aeroporto de Pristina, 11 de setembro, e agora, no presente, a invasão russa na Ucrânia e as tensões entre o Hamas e Israel. Perceba que nem todos aqui envolvem conflitos entre o mundo judaico e o mundo islâmico. Então, de se questionar se a Carta de 56 poderia ter previsto pelo menos as tensões entre Israel e Palestina. A verdade é que não. Quando a carta foi escrita, em 56, essas duas nações já tinham um histórico de tensão, porque os judeus sionistas começaram a retornar no Oriente Médio no final do século XIX, e as discussões sobre criar um Estado de Israel já ocorriam em 1897. Em 1908, um jornal anti-sionista já era publicado na Palestina. E entre 1947 e 1948 foi travada uma guerra entre um assentamento judeu e a Palestina. Então já existiam conflitos lá em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Em 1948 teve outra guerra entre Israel e os Estados Árabes. E entre 1950 e 56, múltiplos ataques contra israelitas foram realizados. Então, não. Você não pode dizer que a carta previu os conflitos entre Israel e Palestina, porque eles já existiam quando a carta foi publicada pela primeira vez, que é 1956. Ah, e se virar uma Terceira Guerra Mundial? Quer dizer que a carta é de 1871? Não. Só quer dizer que a carta acertou uma das guerras. Se eu disser para você que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores de 2020, que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores de 2021, que o Flamengo vai ganhar a Libertadores de 2022 e que, sei lá, o Fluminense vai ganhar a Libertadores de 2023 e por acaso eu acertar 23, isso não me torna uma pessoa que acertou as 3 outras Libertadores. Porque elas já aconteceram. Eu só acertei uma. É a mesma coisa aqui. Se por acaso a carta acertar, beleza, ela acertou uma das guerras e ainda assim ela foi escrita depois que as outras 2 guerras já tinham acontecido. E a carta original? A carta original só prevê que o cristianismo vai sofrer uma queda porque a Igreja Católica vai ser transferida para a Rússia. Em 2023, a Rússia continua. Em 2023, porém, a Igreja Católica continua no Vaticano, em Roma. E a gente sabe também que a União Soviética não existe desde 1991 e que múltiplos russos ainda acreditam no comunismo, mas o comunismo não mais impera na Rússia. Então, a carta de 1896, supostamente contendo o plano dos Illuminati, nunca se concretizou. Assim, a gente pode concluir que o Albert Pike jamais escreveu uma carta prevendo a ocorrência de 3 guerras mundiais. A carta que hoje você vê no TikTok é resultado de uma farsa que um cara chamado Guy Carr perpetuou. Tudo começou quando um panfleto francês anti-maçonaria de 1896 publicou uma carta que tinha uma previsão que nunca aconteceu, envolvendo o fim do cristianismo, transferindo a Igreja do Vaticano para a Rússia, mas que não dizia nada sobre 3 guerras, nem nazismo, nem socialismo, nem comunismo, nem sionismo, nem nada do tipo. Em 56, o Guy Carr, agindo de má fé, cita um livro que reproduzia esse panfleto francês e distorceu os conteúdos dessa carta, alegando que ele previa a ocorrência de 3 guerras. Mas nesse momento em que ele inventou tudo isso, 2 guerras já tinham ocorrido, e os conflitos entre os judeus e os palestinos já ocorriam também. Então ele não previu absolutamente nada, ele citou 2 coisas que já aconteceram, imaginou que um conflito que já acontecia continuaria acontecendo.
Esses conflitos não viraram Terceira Guerra Mundial até agora, então não se pode dizer que a carta teve sucesso em prever a Terceira Guerra Mundial. Você pode dizer que a carta é real e só não foi encontrada ainda, mas aí o ônus da prova cabe a você. Você tem que provar que uma carta abordando 3 guerras existia antes de 56. Ninguém até agora provou, e a trilha que deveria levar essa carta levou para um beco sem saída, levou para uma carta que não tinha nada a ver com o que a gente precisava. Você também pode dizer que a carta é falsa, mas o plano dos Illuminati é real. Isso te dá 2 problemas. Primeiro, você usou uma evidência forjada para defender seu ponto e mudou de ideia quando eu mostrei para você que a evidência era forjada. Segundo, o seu ponto ainda carece de uma evidência. Por que é que você usou a forjada? Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê.